Agora sim, bom dia. Eu não sei se eu devo deixar minha câmera ligada. Acho que depende muito de como vai estar a minha conexão. Se ela começar a engasgar muito por causa da câmera, talvez não seja bom. Vou desligar por enquanto. Se eu precisar do meu rosto para explicar alguma coisa, eu ligo de novo. Bom, eu acho que a gente pode começar com uma rápida pergunta para vocês, né? Como está o estudo de vocês? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum exercício? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a simulação que eu mandei semana passada? Não? Eu não. Ok. Eu... Deixa eu ver aonde eu guardei... Aqui, física e estatística. Tô com a minha pastinha aberta aqui. Isso, deixa eu colocar para vocês rapidinho aqui. Então foi isso aqui que eu mandei lá no Slack, ou Slack, como meus amigos me cobram que eu pronuncie. E então o que é isso? Voltando lá na nossa primeira aula, isso é uma simulação do fenômeno da difusão, mas utilizando apenas caminho aleatório. Então, é o que nós discutimos na aula passada, para quem assistiu a gravação. A única coisa é que eu fiz uma versão um pouquinho mais avançada para poder rodar melhor, e eu utilizei umas técnicas de computação de alta performance, que é quando você extrai mais poder computacional da sua máquina. Então isso aqui roda em paralelo. Meu computador tem 8 núcleos, então eu consigo rodar em 8 núcleos separados para fazer a conta. E basicamente o que acontece, vou apertar F5 aqui, eu começo com uma delta, então eu começo com um número muito grande de partículas, todas na posição zero, e aí cada uma delas escolhe para que lado anda, e tem exatamente 50% de chance de ir para cada lado. 50% para a direita, 50% para a esquerda. E isso faz com que elas vão se difundindo, e eu evoluí um certo tempo, então tem um certo número de passos, então você termina com uma gaussianinha bonitinha aqui. Aqui você vê olhando como se estivesse olhando de cima, né, a densidade, você vê que fica bem azulzinho, porque a densidade já está bem baixa. E se eu rodasse por mais tempo, isso aqui iria sumir, né, porque não tem parede aqui do lado. Então, essa difusão, aos poucos, iria se propagar até isso aqui virar uma distribuição uniforme, até ter o mesmo número de partículas em todos os pontos, ou seja, aproximadamente zero. Agora, o que pode ser feito aqui, e é a última vez que eu vou falar disso, tá? Porque o curso de Física e Estatística nosso não vai nessa direção, mas como é um problema interessante, o que eu posso fazer aqui ainda? Eu posso, por exemplo, colocar probabilidades diferentes para a esquerda e para a direita. Se eu colocar, por exemplo, uma probabilidade um pouquinho maior para a direita, vocês vão perceber que, além dessa difusão, o que vai acontecer com o passar do tempo é que essa gaussiana vai se deslocar para a direita. A média vai se deslocar para a direita conforme o tempo passa, porque a probabilidade de ir para a direita é maior. E aí isso entra num outro problema físico, que é a difusão em cima de uma corrente. Então, quando eu tenho um fluido se movendo para a direita, por exemplo, ele carrega as partículas que estão difundindo aqui. Então, o que é a difusão, né? A difusão aqui, falando em fluidos, ela é um soluto difundindo num solvente. Por exemplo, eu podia pingar uma gota de um corante dentro de um fluido. Se esse fluido está parado, é o que nós vimos aqui. Mas se esse fluido é uma corrente para a direita, por exemplo,
Então, do meu referencial, do referencial do laboratório, cada partícula do corante que eu pinguei tem uma probabilidade maior de andar para a direita do que para a esquerda, do meu referencial. Do referencial do fluido, nada mudou. O fluido está se movendo, por exemplo, com velocidade constante para a direita. Então, do referencial do fluido, a difusão é sempre igual a essa. Mas do referencial do laboratório, como o fluido tem uma componente de velocidade, o soluto também vai ter. Então, se o solvente se move, ele carrega o soluto. Então, eu quero incentivar, motivar vocês a ir lá e modificar. Quem fez a simulação de alguma forma, vai lá e modifica os parâmetros. E pensem também na questão analítica. Lembra, isso era um dos problemas que eu deixei para fazer. Você seria capaz de estender esse problema da difusão, que nós deduzimos a equação de difusão baseada apenas em movimento aleatório. Você seria capaz de deduzir a equação de difusão com corrente do fluido, pensando de alguma forma na diferença de probabilidade esquerda e direita? Então é um problema com um tom de desafio. Estou desafiando vocês a pensar sobre isso. É um problema bem interessante. Não necessariamente tem uma solução, tá? Isso aqui é pós-graduação, não é graduação. Eu não estou necessariamente propondo um problema com caráter de exercício. Faça o exercício 3 do livro e a resposta vai estar no final. Não é isso que eu estou propondo. Eu estou propondo um problema para vocês pensarem, que pode ou não ter uma solução. Tá bom? Mas a gente aprende muito pensando sobre os problemas, independente deles terem solução ou não. Alguém tem alguma pergunta a fazer sobre isso? Se vocês não têm, então vamos falar da aula de hoje. Então, enquanto eu preparo a próxima aula de física estatística, propriamente dita, né, com os slides bonitinhos, isso toma tempo, viu, gente? Eu fui preparando material antes do curso começar, obviamente, mas eu preciso de tempo para preparar as aulas, vamos dizer, as aulas magnas, as aulas principais do curso. Na próxima semana, com certeza, teremos uma aula nova. Mas até lá, eu acho que nós podemos usar a aula de hoje para fazer uma revisão mais do que necessária de termodinâmica. Então, é isso que eu quero fazer com vocês hoje. Hoje nós teremos, então, vamos ver se a minha caneta pega aqui. Nós faremos uma breve revisão de termodinâmica. Ó, o A não vai pegar? Ó, termodinâmica. Pronto. Então, antes de mais nada, vamos deixar claro o que realmente eu vou fazer aqui. Isso vai ser revisão para quem vem de uma base de física. Para quem não vem de uma base de física, isso pode ser algo muito novo. Então, eu vou devagar. E eu não sei até onde nós vamos chegar hoje. E se precisar de outras aulas para complementar essa revisão, eu posso fazer mais para frente. E não precisa nem ser síncrono, como hoje. Pode ser assíncrono. Eu posso gravar a parte e colocar para vocês. Mesmo para quem vem de uma base de física, como a termodinâmica tem várias notações e várias roupagens, vamos dizer assim, né? Tem várias formas de interpretar o que está ali. A conclusão é sempre a mesma, a conclusão é universal, mas a notação pode ser diferente. Então, talvez, e também a profundidade, né, que cada um segue no seu curso pode ser diferente. Então, talvez isso seja também um pouco novidade para quem veio da base de física. Então, de qualquer forma, para mim, a ideia é ir devagar. Então, vamos ver até onde a gente vai hoje. Vocês podem e devem me interromper a qualquer momento. Não deixem eu progredir caso vocês
fiquem com dúvida, porque isso aqui já é uma revisão para evitar que vocês tenham dúvidas da parte de mecânica estatística que vem por aí, de física e estatística. Então não pode ter dúvida disso, ok? Dito isso, ainda assim, o caráter é de revisão. Então, se para você tudo isso é muito novo, recomendo procurar alguma coisa em livro para tentar também se manter bem informado. Mas toda essa revisão que eu estou fazendo tem no Salinas. Então, professor, onde eu começo? No Salinas. Salinas é o nosso texto básico para tudo. Ótimo, então do que eu quero falar hoje com vocês? Eu quero falar sobre os postulados da termodinâmica. E eu acho que, se der tempo, nós vamos falar também da primeira lei da termodinâmica. São coisas diferentes. Os postulados da termodinâmica, como o nome diz, postulado, são coisas que nós definimos, nós postulamos. Eu digo, é assim. Se não for desse jeito, eu não consigo fazer termodinâmica. Isso é um postulado. Postulados, gente, não tem a ver com a física. Postulados têm a ver com a forma como nós interpretamos a física. Veja, são coisas diferentes. A natureza, ela é como é. As coisas acontecem como acontecem. Nós, humanos, nós criamos modelos da natureza para tentar interpretar os fenômenos. Estes modelos que nós criamos formam o nosso conhecimento. A natureza não liga para a nossa existência. O universo não está nem aí se a gente está aqui ou não. Somos nós que estamos aqui tentando compreender o universo. E, nesse contexto, quando eu falo assim, termodinâmica, o que eu estou falando? Palavra termodinâmica. Algumas pessoas vão dizer, é a ciência que estuda a temperatura e trocas de calor. Ok, isso não está errado, tá certo. Mas, quando eu, físico, digo termodinâmica, o que vem à minha mente, antes dos fenômenos que eu estou tentando descrever, é o conjunto de modelos que eu uso para descrever estes fenômenos. Termodinâmica é a ciência que estuda a troca de energia entre os corpos? Sim. Isso é o fenômeno que eu estou estudando. Porém, como eu estudo esses fenômenos? Como eu faço para atribuir sentido a estes fenômenos? Então eu crio modelos. E eu chamo esses modelos, o conjunto de todos os modelos que eu uso para fazer sentido do fenômeno de troca de energia entre os corpos, eu chamo este conjunto de termodinâmica, a ciência termodinâmica. Então, quando eu falo de postulado, eu estou tentando criar uma base lógica para construir os meus modelos. Quando eu falar sobre leis da termodinâmica, então, vou falar mais para frente das leis, da lei zero, tem um motivo dela ser zero, né? Lei zero, primeira lei, segunda lei e terceira lei. Então, são 4. Quando eu falar de leis, eu estou falando de outra coisa. Quando eu falar de leis, eu estou falando da natureza. Então, qual é a diferença entre um postulado e uma lei? O postulado são fundamentações lógicas que eu postulo para poder construir meus modelos que descrevem os fenômenos da natureza. As leis são as formas que eu uso, então é a aplicação destes modelos para explicar os fenômenos. Então, só para citar um exemplo, né? Quando eu falo assim, por exemplo, a primeira lei eu vou falar para vocês da conservação da energia. Ela é o princípio da conservação da energia aplicada à termodinâmica. Então, eu vou pegar os meus modelos termodinâmicos e vou aplicar a conservação de energia
E isso é empírico, eu vejo isso na natureza. É uma relação de causa e consequência. Se uma coisa acontece, então outra coisa acontece em seguida. E eu nunca vi uma exceção para essa regra. Então eu chamo isso de uma lei. Mas eu estou me referindo ao fenômeno. A lei é a modelagem do fenômeno. O postulado é o embasamento lógico. Então, quero deixar isso bem claro, porque é muito comum que estudantes iniciais confundam. Por que tem 4 postulados e 4 leis? Não é a mesma coisa? É um postulado para cada lei? Não, são coisas diferentes. Tá bom? Então, vamos falar do primeiro postulado da termodinâmica. Cadê minha caneta? Então, primeiro postulado da termodinâmica. O primeiro postulado, ele diz assim, eu não vou escrever, tá? Eu vou conversar com vocês, por isso que está gravando. Eu vou falar para vocês, tá bom? Tudo isso está no Salinas. Então, o primeiro postulado, ele diz respeito a o que nós chamamos de um sistema macroscópico. Então, ele diz assim, o sistema macroscópico, então, o macro, ele é completamente definido por 3 variáveis. Então, ele é completamente definido por 3 variáveis. Ele é completamente definido pela variável U, pela variável V e pela variável N. E eu vou dizer para vocês, então, fisicamente, o que são essas coisas. Então, toda vez que você encontrar a letra U maiúsculo, isso daqui é a energia interna. Então, o que é energia interna? É o conteúdo total energético do meu sistema. Então, veja, é uma característica macro. Eu posso medir isso. Eu meço quanto de energia eu tenho. Que tipo de energia? Bom, para um sistema simples, um sistema feito de componentes unidimensionais, por exemplo, o gás ideal, que a gente vai ver bastante. O que é o gás ideal? É um modelo idealizado, daí o nome, gás ideal, né? É um modelo idealizado de um gás, uma substância, feita por partículas que não interagem entre si. Então, se elas não interagem entre si, a única energia que elas têm, por serem unidimensionais, então elas não têm estrutura interna, e não interagirem entre si, elas só têm uma energia cinética. Então, a energia interna de um gás ideal é simplesmente a soma de toda a energia cinética dos seus componentes. Já, se eu falar agora de um gás que tem outras características, por exemplo, um gás onde cada partícula não é pontual, onde cada partícula tem dimensão. Por exemplo, uma molécula de água, H2O. Imagina o vapor de água, né? O gás do vapor de água. Ele é feito de... Vamos pensar numa molécula assim, né? O oxigênio aqui e 2 hidrogênios, né? Então, ele é feito na forma de um V, dessa forma. Então, uma molécula como essa agora, ela gira. Ela tem uma quebra de simetria. Esse V pode girar no espaço. Então, não só ela se move, como ela tem rotação. Então, ela tem energia, a energia interna dela é energia cinética, de translação, de movimento, para cima, para baixo, esquerda, direita, mas também energia cinética de rotação. Mas não só isso, porque as ligações químicas, elas são flexíveis até certo ponto. Você pode interpretá-las como molas. E aí, o hidrogênio, ele pode, esses hidrogênios ligados aqui por essas ligações químicas, eles podem vibrar, eles podem fazer movimentos dessa forma, assim, para lá e para cá. E esse aqui também, para cá e para lá. Como se esse V ficasse fechando e abrindo, fechando e abrindo. Já viram aquele instrumento de fazer ginástica para a mão,
que são dois pegadores com uma mola no meio, você pode pensar que a molécula de água é aquilo, vibrando. Então, eu também tenho aqui energia elástica, vamos dizer assim, né? Não é energia química, mas você pode pensar, modelar como uma energia de mola. Então, tudo isso contribui para a energia interna. Tudo isso contribui para a energia interna. Então, sempre que falar energia interna, é a soma de todas as energias. V é de volume. Então, é a extensão espacial do meu sistema. Quanto do espaço físico o meu sistema ocupa. E N é a quantidade de componentes. Então, N é o número de componentes. Vamos abreviar, senão não vai caber. É o número de componentes. Então, é quantas coisas eu tenho lá dentro. Você também pode pensar que é a quantidade de matéria. Mas pode ser mais do que isso. Alguns livros colocam como sendo a quantidade de matéria, mas a gente pode, por exemplo, estender o conceito de um gás para fótons, né? Para partículas de luz. Então, aí não é matéria, né? E ainda assim eu posso fazer física estatística de fótons. Então, não é muito certo falar em quantidade de matéria para o N. Eu prefiro falar em número de componentes. Componentes. Tá bom? Então, o que isso está me dizendo? Está me dizendo assim, ó. Toda vez que eu quero saber estudar um sistema macroscópico, o seu estado é 100% definido por essas três variáveis. Eu não preciso de mais do que isso para definir. E nós vamos ver daqui a pouco que, na verdade, eu tenho mais variáveis do que essa, de forma que eu sempre posso escolher 3. E mais do que isso, na verdade, eu preciso conhecer essas 3, sempre. Mas em termos dinâmicos, quando eu vou estudar a evolução de um sistema termodinâmico, a evolução de um sistema termodinâmico tem apenas 2 graus de liberdade. Ou seja, eu preciso conhecer as 3, mas eu posso escrever as minhas equações sempre em função de apenas 2. Vocês vão ver isso daqui a pouco. Tá? Mas eu sempre preciso conhecer 3, independente disso. Bom? Então, esse é o primeiro postulado em cima do qual nós vamos construir a lógica da nossa termodinâmica. Alguém tem perguntas? Não? Então vamos falar como eu aplico isso, né? Deixa eu mudar um pouco aqui. Vou pegar o meu pincel aqui para mostrar para vocês o seguinte. Então, o que é um sistema composto? Um sistema composto é um sistema onde eu tenho vamos pensar num universo, uma barreira isolada, certo? Então, isso aqui, esse retângulo representa que eu separei um pedaço do universo para mim. Nada se comunica para dentro ou para fora. Então, tudo que está aqui dentro só depende do que está aqui dentro, tudo que está aqui fora só depende do que está aqui fora. Então, nós chamamos isso aqui de um sistema fechado. E aí, aqui dentro desse sistema fechado, eu vou criar algumas paredes, mas são paredes com características diferentes. Então, um sistema, ele pode ser subdividido em partes menores. Cada uma dessas partes contém a sua substância, tem a sua energia total, tem o seu volume e tem o seu número de componentes. A mesma coisa aqui. Essa parte aqui, a parte 2, tem a sua energia total, o seu volume, o seu número de componentes. A mesma coisa aqui.
E eu posso fazer isso quantos eu quiser, quantos subsistemas eu quiser. Isso é um sistema composto. E essas divisões, elas têm nomes dependendo das suas propriedades. Nós não temos 3 variáveis? Se nós temos 3 variáveis, as paredes, elas podem afetar cada uma dessas variáveis de forma diferente. Então, uma parede, por exemplo, que permite a troca ou não de energia, de passar energia interna de um lado para o outro, mas mais nada, apenas energia. Então, se tem como eu fazer alterações na energia de um sistema, ΔU, então eu vario a energia, essa parede recebe um nome, essa parede ela se chama diatérmica. Então, é uma parede que troca, permite variação de energia. Porém, quando ela não permite, e é aqui que eu quero chegar, porque esse nome é mais usado, quando uma parede proíbe a troca de energia de um para o outro, nós chamamos esta parede de adiabática. Vou escrever um asterisco aqui, e vou escrever aqui, parede adiabática. Então, o que é uma parede adiabática? Aquela que não permite troca de energia através da parede. Então, a variação de energia através da parede é 0. Aí, o volume. O volume é fácil ver. Quando uma parede é móvel, se uma parede pode se mover para um lado ou para o outro, então o volume muda. Mas quando a parede é fixa, o volume não muda. Eu vou fazer uma parede de outra... Vou fazer uma parede de outra cor aqui. Isso. Quando a parede pode se mover, então, se a parede agora pode se mover para um lado e para o outro, nós temos uma parede móvel. Caso essa parede não se mova, então, nós chamamos essa parede de parede fixa. Parede fixa é aquela que não permite variações de volume do meu sistema. O nome é meio óbvio, né? E por fim, uma parede que permite a troca de partículas é uma parede permeável. E aquela que não permite troca de partículas, vamos fazer aqui, é uma parede impermeável. Impermeável. Então, 3 tipos de variáveis, 3 tipos de parede. E nós damos nomes para elas baseado na variável que ela bloqueia. Então, a adiabática bloqueia a transferência de energia. Fixa bloqueia a mudança no volume. Impermeável bloqueia a troca de partículas. Então, isso é o nosso sistema composto. E aí, nós vamos para o segundo postulado. Então, guardem isso na mente. Vamos para o segundo postulado. Alguém quer fazer alguma pergunta do que nós conversamos até agora? Alguém que está online aí quer me interromper e perguntar alguma coisa ou não? Não. Fique à vontade, hein? Então vamos pegar minha caneta maior aqui. Vamos para o segundo postulado. O segundo postulado, ele define
uma das características mais importantes do sistema macroscópico. Ele define o conceito de entropia. Então, o segundo postulado, ele diz assim, que existe uma função matemática que nós vamos chamar de S, e essa função matemática, ela é função de todos aqueles parâmetros que eu descrevi até agora. Então, ela é função da energia interna do meu sistema, do volume e do número de partículas. E, como o meu sistema pode ser composto, se eu tiver mais subsistemas, ela também é função das subdivisões. Quantos eu tiver. Tá? E essa função, essa notação é meio abusiva. Já vou avisar para vocês que ela é abusiva, mas essa função a gente também chama de S. Então eu tenho que tomar cuidado aqui, porque eu estou dizendo que existe uma função matemática, ok? Então, do lado de cá você tem o modelo. Do lado de cá você tem a ingenuidade humana, né? A ingenuidade, desculpa, isso é um falso cognato do inglês. Não, nós temos a inteligência humana criando um modelo para a natureza, e do lado de cá nós temos uma variável termodinâmica real. Então, podia dar outro nome aqui, podia ser um S de cursivo, de outra forma, hein? Até tem livro que faz isso, tem livro que usa uma outra letra aqui para representar. Mas enfim, do lado de cá o modelo, do lado de cá é a característica termodinâmica chamada entropia. E essa igualdade, o fato de que eu tenho uma função matemática que dependa só desses 3 parâmetros, não importa quantas subdivisões eu tenha, só depende desses 3 parâmetros, e que essa função é igual a uma característica do meu sistema, isso aqui recebe o nome de equação fundamental do sistema. Então, isso daqui é a equação fundamental do sistema. Então, isso é o nosso segundo postulado. Ok? Gustavo? Pode falar. Mas mesmo havendo subíndices 1 e 2, trata-se de um só sistema? Sim. Então, exato. A questão aqui é a seguinte: cada um desses é um sistema em si. Então, eu tenho que ter uma função dessa que valha para cada sistema menor. Ok? Mas eu também tenho que ter uma que valha para o sistema como um todo. E ela tem que depender das mesmas variáveis. E o terceiro postulado vai conectar as duas coisas. O terceiro postulado vai me dizer como que a função da entropia do sistema total, composto, se relaciona com a função de entropia de cada sistema menor. Tá. E aí esse sistema maior, ele é considerado um ensemble microcanônico, uma vez que ele é fechado? Ele pode, sim. Ele pode. Os pequenos também. Se todas essas paredes forem... Veja que todas essas paredes, elas podem ser, ao mesmo tempo, adiabática, fixa e impermeável. Então, tudo seria microcanônico. Certo, é porque aí não está necessariamente assim, né? Não. Ele pode não tá. ser ou não, né? Isso. E, na verdade, vocês vão ver que, assim, essa definição é importante porque ela forma a espinha dorsal do nosso curso. Então, quando eu tenho... Vou contar um spoiler agora para vocês, né? Nós vamos estudar 3 ensembles no nosso curso. O microcanônico, o canônico e o grande canônico. Ou gran canônico, também pode ser chamado.
E a diferença entre eles é justamente qual dessas paredes você tem. Então, o microcanônico, nós vamos estudar o que acontece quando eu tenho sistemas que não podem trocar energia. Né? Eles são fixos, são completamente determinados. Depois, no canônico, eles podem trocar... vocês vão ver, depende do caso, mas assim, eu posso ter variação de energia. Essa variação de energia, ela pode vir de trabalho, então a parede móvel, ou ela pode vir de troca de calor, as duas coisas. E o gran canônico é aquele onde eu posso trocar energia e a minha parede é permeável, permite troca de partícula. Ou troca de partícula ou geração de partícula dentro do meu sistema. Por exemplo, se eu tenho um sistema que está uma reação química acontecendo, eu tenho partículas do tipo 1 desaparecendo, entrando na reação e produzindo partículas do tipo 2, com física completamente diferente. Então, eu preciso descrever isso. Então, os ensembles vão ficando mais complexos conforme eu vou considerando mais dessas paredes presentes. Tudo bem? Tudo bem. Ok. Então, isso daqui é a nossa definição. E aí, o fato de que a entropia depende só dessas 3 variáveis, isso dá um nome especial para essas variáveis, mas eu não vou citar agora. Daqui a pouco eu vou falar qual que é esse nome, mas só para você saber que essas variáveis têm um nome especial. Ok. Então, qual é? Era só isso, tá vendo? Esse é o segundo postulado. Ele define a existência da equação fundamental do sistema, que é a entropia. E aí, qual é o terceiro postulado? Então, o terceiro postulado, que ficou bizarro, eu posso fazer melhor? O terceiro postulado é o que diz que a entropia, a minha entropia, S, é aditiva. Eu estou postulando, então lembra, postulado é lógica, eu estou postulando algo para minha entropia fazer sentido depois. Então, o que eu quero dizer com a entropia ser aditiva? Eu quero dizer que se eu tenho um sistema composto, por exemplo, se eu tenho a entropia do meu sistema composto de U1, V1, N1 e de U2, V2, N2, isto é igual, então agora aqui, ó, esse S é do sistema composto, isso é igual a função que descreva a entropia do sistema 1, que ela vai ser função somente de 1, V1, N1, mais a função que descreve o sistema 2, que é função apenas de U2, V2, N2. Então, de novo, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que se eu tenho uma função que descreve a entropia, então pega o segundo postulado, né? O segundo postulado diz que essa função sempre existe, da entropia. Então, se eu tenho ela para o sistema 1 e eu tenho ela para o sistema 2, e eu ponho esses dois sistemas em contato, independente das paredes que existam no meio, independente da natureza dessas paredes, a entropia do sistema total é dada pela soma das duas. Observações relevantes aqui. Eu não estou dizendo que é a mesma função, não precisa ser, tanto é que eu pus aqui 1 e 2. Então, esta função só depende do sistema 2 e ela tem uma certa característica, que depende do sistema 2. Esta função só depende das variáveis do sistema 1 e a forma matemática dela, a forma funcional dela pode ser completamente diferente daquela. Ela só depende do sistema 1. E a soma das duas resulta na função entropia global. Então, isso é um dos postulados.
Bom, quando a gente coloca dessa forma, o fato dela ser aditiva tem uma série de consequências que aí vale a pena vocês explorarem algum livro de termodinâmica mais a fundo sobre isso. Então, lembra que a gente está aqui em caráter de revisão. Então, eu vou colocar consequências dessa definição. Essa definição, ela tem duas consequências importantes para nós. A primeira é a seguinte: a única forma disso aqui ser verdade sempre é se a entropia, cada função entropia, e portanto a total também, for contínua nos 3 parâmetros. Então, a primeira consequência dessa definição é que a entropia é contínua em U, V e N. Então, essa é a primeira consequência. Se não for assim, você sempre vai poder encontrar um ponto. Se ela não for contínua, você sempre vai poder encontrar um ponto de descontinuidade onde essa soma não resulta na entropia total. Então, ela precisa ser. E a outra consequência é que a entropia é monotônica nessas 3 variáveis. Lembra que é uma função monotônica? Função monotônica é aquela onde, se ela é crescente num ponto, ela é crescente em todos os pontos. Se ela é decrescente em um ponto, ela é decrescente em todos os pontos. Então, isso é uma função monotônica. E a função ser monotônica é importante porque toda função monotônica, ela é bivalente. Então, ela pode ser invertida. Toda função monotônica me diz o seguinte: se você ignorar a NV por um breve momento, né, eu poderia fazer assim, ó, se... Então, agora é a consequência. Se eu tenho S de U, então eu tenho uma relação biunívoca para poder escrever U de S. Eu consigo descrever para você a energia total do sistema para um dado valor de entropia, porque a função é monotônica. Ok? Então, essas são consequências. De novo, vale a pena pegar um livro para ir mais a fundo para entender por que é assim. O Gustavo, Tá? Pode falar. Só uma complementação. Acho que você está se referindo a funções monotônicas estritas, né? Que é monotônica crescente ou monotônica decrescente, porque as monotônicas que podem ser não crescentes ou não decrescentes, né? Que admite estacionalidade, aí não tem essa propriedade. É só para complementar. Ótimo, ótimo. Inclusive, isso aqui entra, essa sua observação é excelente, porque ela entra uma coisa assim, essa definição garante a monotonicidade, mas a física, então aí a gente vem lá das leis da termodinâmica, eu vou importar uma aqui para te falar, ela garante que a variação da entropia com a energia é sempre positiva. Então, ela é estritamente crescente. Ela não admite estabilidade. Certo. Exato. Então, perfeito. Então, na verdade, isso aqui, o fato de eu poder... Perdão, está passando um caminhão aqui. O fato da função puder ser invertida em todos os pontos, poder ser invertida em todos os pontos, é consequência dela ser monotônica e estritamente crescente. Certo. Certo? Perfeito, é isso mesmo. Obrigado pelo adendo. Ok. Existem outras consequências. Então, o fato de eu poder somar ela dessa forma também me garante
a seguinte propriedade. Então, vamos mudar mesmo. Garante alguma coisa sobre as paredes, Gustavo? Não. Não, né? Não. Porque aí a parede vai entrar física mais, né? Aí a gente vai falar da descrição do ensemble, né? Porque, na verdade, eu vou mostrar daqui a pouco, nós vamos brincar um pouco de cálculo de multivariáveis aqui. Nós vamos derivar com relação a qualquer uma dessas variáveis. Então, se eu derivo S com relação a U, eu estou supondo que U está variando também. Então, eu estou supondo que minha parede é adiabática. Se eu derivo com relação a V, eu estou supondo que minha parede é móvel. Se eu derivo com relação a N, eu estou supondo que ela é permeável. Mas essas suposições são suposições implícitas aqui. A equação, assim, a propriedade de aditividade vale em qualquer um desses casos. Então, nesse sentido, não está relacionado. Certo. Então, a aditividade, ela também implica num terceiro ponto, que é a função ser uma função homogênea e de primeiro grau nas variáveis, nas três. E qual é a propriedade que isso me traz? Então, isso me permite dizer o seguinte: se eu tenho um sistema, imagina que eu tenho meu sisteminha, vou fazer ele pequenininho aqui, tá? Eu tenho meu sistema, e esse sistema, ele tem características U, V e N. E aí o que eu vou fazer com ele? Eu vou ampliar ou reduzir esse sistema por um fator lambda. Então, o que significa isso? Vamos supor que esse fator lambda seja vezes 4, só porque ficou fácil de desenhar aqui. Então, o meu sistema agora, ele é 4 vezes maior do que o original. Como isso impacta as minhas variáveis? Então, eu tenho lambda U, porque eu aumentei a energia em 4 vezes, ou em 5, tanto faz, né? Fator lambda. Lambda V e lambda N. Mas se isso é verdade, então eu posso subdividir esse sistema, que ele era único, aqui ele continua sendo único, mas por uma questão de lógica, eu sempre posso subdividir ele em lambda pedaços iguais ao primeiro, certo? E o postulado, esse terceiro postulado da homogeneidade, ele garante, que é esse aqui, né, que eu estou falando, da aditividade, perdão. O terceiro postulado da aditividade garante que a entropia do sistema como um todo, do sistema feito por lambda U, lambda V e lambda N, vai ser igual a lambda vezes, porque eu tenho 4 ou 5 ou 6, lambda vezes cada um deles. Certo? Então, eu tenho essa propriedade aqui, que a entropia do meu sistema, que passou por uma escala, um escalonamento, que pode ser maior ou menor do que o original, lambda pode ser inclusive menor do que 1, isso aqui tem que ser verdade também, né? É a mesma coisa que simplesmente multiplicar a entropia original por lambda. Então, tudo isso é consequência da aditividade da entropia. E aqui entra o que eu falei para vocês, que nós não precisamos, assim, nós sempre precisamos de 3 variáveis para o nosso sistema, U, V e N, mas nós não necessariamente precisamos de 3 equações, uma para cada um. Por quê? Porque tem um truquezinho aqui que eu posso usar, onde eu posso dizer, por exemplo,
que esse fator lambda é 1 sobre N. N sendo o número de partículas. Então, se eu voltar aqui e substituir lambda por 1 sobre N, fica assim. Ó, a entropia do sistema como um todo. Ela é agora a entropia de... Aqui não era lambda U? Então fica U sobre N, né? Lambda é 1 sobre N. Então o fator de escala é 1 sobre N. V sobre N e N sobre N. E eu sei pela propriedade anterior que isso tem que ser igual a 1 sobre N vezes S original. E aí, eu crio o conceito, eu mudo de formalismo e crio o conceito de densidades aqui. Então, isso aqui eu defino, eu uso para definir S minúsculo, que é a densidade de entropia. Então, S minúsculo é S, é a entropia por componente. E a mesma coisa do lado de cá. Porque aqui eu tinha U por N, passa a ser densidade de energia interna. V por N passa a ser, não densidade de volume, passa a ser volume unitário. Então é o volume que cada componente ocupa. E N por N é, obviamente, 1. Portanto, eu tenho duas formas de descrever o meu sistema. Eu posso descrever o meu sistema assim. Posso descrever ele como eu defini lá atrás. A entropia termodinâmica é uma função matemática da energia interna, do volume e do número de partículas. Ou eu posso dizer que a densidade de entropia é uma outra função matemática que depende apenas da densidade de energia e do volume unitário de cada componente. O N está implícito em cada um desses. Ele ainda existe, ele só está implícito. É uma mudança de variável que permite simplificar as minhas equações e ressalta o fato de que a dinâmica desse sistema, a forma como ele se transforma, tem apenas 2 graus de liberdade dinâmicos. Embora eu precise sempre de 3 parâmetros para definir o estado do meu sistema. Mas eu só tenho duas variáveis dinâmicas, 2 graus de liberdade dinâmicos. Tá bom? E essas notações são equivalentes. Então, descrever a termodinâmica assim ou assim é perfeitamente equivalente. A diferença entre eles está apenas na notação. Vamos para o quarto e último postulado, então? A menos que alguém tenha alguma pergunta para me interromper. Então, o quarto e último postulado, me diz que a entropia ela se anula. Então, a entropia é 0 somente quando... Então, a entropia só é 0 se e somente se a variação da energia com a entropia também for 0. Lembra que eu falei do estritamente crescente? Então, só existe um único ponto onde isso daqui não é verdade. E este ponto é quando a entropia é nula. Então, isso garante
que eu tenha também a inversibilidade da função em todos os pontos. O único jeito da entropia ser zero é se é num ponto onde também a variação da energia com a entropia, ou vice-versa, né? Porque na verdade, não vice-versa, né? Delta U, variação da energia com a entropia, for nulo. Em outras palavras, qual que é a consequência disso? Nós vamos ver que isso daqui se conecta com a terceira lei da termodinâmica. Isso daqui é o que garante que a entropia, então, um pensamento para o futuro, né? Isso daqui garante que a entropia do meu sistema seja nula somente se a temperatura absoluta for zero, ou seja, no zero absoluto. Não existe entropia zero fora do zero absoluto. E como zero absoluto, vocês vão ver depois que é uma impossibilidade física, a entropia nula também se torna uma impossibilidade física. Mas o limite existe. O limite, então o zero absoluto existe como limite físico, assim como a entropia zero existe como limite físico. Ok, esses são os 4 postulados. Tudo bem até aqui ou não? Sim. Tá bom. Então agora nós vamos aplicar esses postulados. E nós vamos aplicar os postulados na primeira lei da termodinâmica. E aí, para poder falar de primeira lei da termodinâmica, nós vamos ter que falar sobre a diferença entre parâmetros ou variáveis, tanto faz o nome que você quer dar, extensivos e intensivos. Vocês já viram falar disso? Extensivo e intensivo? Já. Vamos relembrar o que é, então. Então, deixa eu só... Quero só pegar aqui, né? Na minha nota de aula aqui também. Está na mesma página. Então, variáveis do meu sistema. As variáveis podem ser extensivas ou... ficou feio isso, hein? Ou intensivas. As variáveis extensivas são aquelas que denotam a extensão do meu sistema, daí o nome. E são as que nós estamos olhando até agora. Então, são variáveis extensivas do meu sistema. A energia interna, o volume e o número de componentes. São as variáveis extensivas do meu problema. Por consequência, tem uma outra variável extensiva que é o seguinte. Eu não comentei isso até agora, mas o N, o número de partículas, eu posso sempre representar de duas formas. Eu posso contar quantas partículas tem e te falar o número exato. Eu, sei lá, tem 50 vezes 10 a 26 partículas no meu sistema. Vai. Eu te falei quantas tem. Ou eu posso usar uma outra unidade. Eu posso usar mol para medir. Quando eu uso mol, então eu crio aqui uma outra medida, que é o Nzinho. E o Nzinho, ele é o número de partículas dividido pela constante de Avogadro, Na. Isso me dá o valor em mol, 1 mol, 1,5 mol, 3 mols. Mas também é extensiva e, na verdade, é só o N trocado de roupa, né? É só o N medido em outra unidade. E quem são as intensivas? Então, as intensivas são aquelas que caracterizam propriedades do meu sistema de intensidade. E elas também são 3. Elas são
a pressão, que eu represento por um P minúsculo, a temperatura, que eu represento por um T maiúsculo, e o potencial químico, que eu represento pela letra grega Mi. Então, pressão, temperatura e potencial químico. O que é cada uma? Então, pressão é a força que o material faz, né? A força que o sistema aplica nas paredes do meu sistema por unidade de área. Então, é a intensidade da força, por isso que ela é intensiva, né? Então, a força em newtons é uma intensidade. Tem intensidade da força aplicada na parede do sistema por unidade de área. Isso é a pressão. O que é temperatura? Então, temperatura é a intensidade da agitação dos componentes do meu sistema. Em sistemas onde a energia interna é feita 100% de energias cinéticas, então a energia interna e a temperatura tem uma conexão entre elas. Então, presta atenção. A temperatura tem a ver com movimento somente. Então, o meu sistema pode ter energias potenciais que fazem parte da energia interna, mas que não fazem parte da temperatura, porque energia potencial é uma energia latente, guardada, não tem a ver com movimento, ok? Nos casos onde essas coisas estão ligadas, né? Então eu não tenho energia potencial no meu sistema, eles têm uma conexão entre eles. Qual é a conexão? Conexão é que a temperatura, ela é a parte cinética da minha energia, ela é a energia cinética média do meu sistema. Energia cinética média. Isso eu estou falando, mas a gente vai ver em mais detalhes depois. Então, a temperatura é quem? É a energia cinética média do meu sistema. Média por partícula. Então, ela é a parte cinética do U dividido por N. Em outras palavras, a temperatura, ela é prima parente da densidade de energia U. Ok? Em sistemas onde eu não tenho componente de energia potencial, eu só tenho energia cinética. Bom? E potencial químico, ele me diz qual é o potencial para criação ou desaparecimento de partículas no meu sistema. Ele retrata as fontes e os sorvedouros de partículas no meu sistema. Então, isso é o potencial químico. O nome potencial químico, um nome histórico, reflete o fato de que a forma, historicamente falando, a primeira forma de fazer um tipo de partícula aparecer ou desaparecer, além do óbvio, que é você deixar vazar por uma parede, né? Você também pode deixar vazar por uma parede, mas além disso, é você ter uma reação química acontecendo dentro do seu sistema, entre os componentes do seu sistema. E aí você tem transformações que mudam a natureza dos componentes, e portanto é como se os reagentes estivessem desaparecendo da reação química e os produtos estivessem nascendo dentro do seu sistema. Então o potencial químico recebe o nome por causa disso. Mas ele é mais genérico. Se eu tenho, por exemplo, uma parede que permite vazar as minhas moléculas saírem do meu sistema, eu posso representar isso por um potencial químico também, porque ele é matemático, ele é uma lógica matemática do meu modelo. Ele representa o número de partículas mudando, só isso. Também eu posso ter, por exemplo, se eu falar aqui de física quântica agora, eu posso ter partículas sendo criadas e aniquiladas mesmo dentro do meu sistema. Então, eu uso para tudo isso eu uso a mesma coisa, eu uso o potencial químico. Quem estudar, quem for para a área de física de partículas, por exemplo, lá no LHC, onde você tem o colisor de hadrons, e você tem partículas que colidem quase na velocidade da luz e criam outras partículas, às vezes, dependendo da característica da colisão, nós usamos fluidos para descrever o que acontece. Por exemplo, quando a gente cria o famoso plasma de quarks e gluons. E mesmo numa situação tão exótica quanto essa,
a gente continua usando esse cara e continua chamando ele de potencial químico, mesmo não tendo nada de química com essa situação. Então é um nome histórico, tá bom? Ok, tudo bem? Extensivas, intensivas. Extensão do meu sistema, intensidade das características do meu sistema. Então, são características de natureza diferente, ok? Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. E aí, eu acho que pelo que eu comentei aqui, ficou claro, se a gente não tinha pensado nisso antes, espero que fique claro também, que a densidade de energia, Uzinho, o minúsculo, é esse dividido por esse. Portanto, se o meu sistema aumenta... Opa! Desculpa, tinha perdido minha caneta. Se o meu sistema dobra de tamanho... Vamos voltar aqui. Se o meu sistema dobra de tamanho, U não dobra. Porque para o sistema dobrar inteiro, o volume dobrou, o U dobrou e o N dobrou. Então, na hora de dividir um pelo outro aqui, esse fator de escala de dobrar se cancela. Portanto, o Uzinho e o Vzinho não são extensivos mais. Eles são versões intensivas, eles medem médias, ok? Mas, de novo, essa descrição continua sendo análoga a essa. Tenham isso em mente, tá? É só uma questão matemática, de formulação matemática. Então, para concluir a aula de hoje, vamos aplicar isso na primeira lei da termodinâmica. E se eu concluir essa parte, eu já fico feliz por hoje, porque isso dá um gancho muito forte para o que eu quero fazer com física e estatística a partir da próxima aula. Então, qual é a primeira lei da termodinâmica? E por que a gente não começa pela primeira lei de verdade, que é a lei zero? Então, vou só comentar a lei zero com vocês. A lei zero da termodinâmica, e aqui eu acho que eu consigo... Ah, ele não deixa. Tá bom. Eu ia... O que é a lei zero? Só para comentar. Então, historicamente, né, você tem a primeira lei da termodinâmica, que é uma descoberta que está muito ligada à Revolução Industrial, porque ela está ligada à forma como nós conseguimos extrair trabalho das máquinas térmicas, principalmente das máquinas de combustão interna e depois das máquinas a vapor. Então, aliás, ao contrário, né? Máquina a vapor e depois de combustão interna. Está ligado com isso. Então, por isso que ela é a primeira lei. Eu vou falar já sobre ela. Mas aí, historicamente, depois da primeira lei, alguém percebeu que existia uma outra lei empírica que se observava na termodinâmica e que seria mais fundamental do que essa. E aí foi chamada de lei zero, né? Lei zerésima. E pegou. A lei zero pegou. E o que é a lei zero? A lei zero, ela define o conceito de temperatura. Ela é simples assim. Ela diz para mim que o que eu meço como temperatura aqui, no meu laboratório, e o que outra pessoa mede como temperatura em um outro lugar, tem que ser a mesma coisa. Não existem temperaturas diferentes. Temperatura ela não é afetada pelo ambiente ao redor, por exemplo, ou pelo histórico do sistema, pela história pregressa daquele sistema. Não. Temperatura é um conceito universal e transferível. E isso me permite construir um termômetro. Porque senão o termômetro que eu calibrei aqui e eu mando para a pessoa usar, chega lá, ele não representa a temperatura que a pessoa está medindo. Então, é uma coisa bastante óbvia, mas ainda assim é um resultado da natureza, é uma coisa que não precisava ser assim, né? Então, toda vez que a gente vê um comportamento empírico da natureza, nós criamos uma lei, mesmo que a gente não tenha uma explicação para ele é assim, não tem exceção. Então, isso é a lei zero. A lei zero cria o conceito de que temperatura é universal e me permite a criação e a confiança num termômetro. Essa é a lei zero. Então, a primeira lei da termodinâmica, que é a primeira lei descoberta, né, assim, estudada fisicamente, caracterizada em termos matemáticos também, é
a lei da conservação da energia aplicada à termodinâmica. Então, na mecânica, nós sabemos, vou pegar aqui, enquanto estou falando, estou mexendo aqui. Então, na mecânica, nós sabemos que a lei se conserva. Então, conservação da energia. A conservação da energia, ela diz o seguinte para mim, né? Que a variação da energia total de um sistema, ela é igual à soma de todas as variações de energias do sistema, né? Então, nós dizemos, eu vou apagar isso aqui depois, tá? É só para eu explicar. Nós dizemos que, por exemplo, a variação da energia interna de um sistema, deixa eu ver como que eu posso colocar isso em palavras, né? É que eu estou tentando dar a ideia da física, da mecânica, né, das partículas, mas sem abandonar muito a termodinâmica. Mas, por exemplo, se o meu sistema tem energia cinética, né? Então, a variação da energia total está ligada com a variação da energia cinética, K. Mas também está ligado com a variação da energia potencial. E aqui que eu estou preocupado, porque a energia potencial na mecânica é a letra U. Vamos pôr um V aqui, pronto. Energia potencial. Que pode ser química, pode ser elástica, pode ser gravitacional, pode ser eletrostática, né? Então, isso é a conservação da energia. Mas como que tudo isso se transporta para a termodinâmica? Nesse contexto de que eu estou estudando só o meu sistema macroscópico. Bom, então eu coloco assim, ó. Pega o meu sistema, pega o meu sistema U, né? Então, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Pega a energia do meu sistema. A energia... deixa eu ver como é que eu coloco isso. Eu tenho que falar assim, em termos macroscópicos, né? Eu tenho a variação da energia total do meu sistema. Isso é igual, certo? A variação de todas as energias. Então, aqui dentro desse U, já está implícito, para mim, a variação das energias cinéticas e potenciais do meu sistema. É isso que isso daqui representa. Ok? E é isso daqui, porém, como eu estou falando de termodinâmica, só do jeito que está escrito aqui, eu posso, de repente, transformar um no outro. Aqui. Eu posso fazer com que K vire U, e cinética vire potencial vire cinética, e nada disso mude, delta U continue zero. Então, a única forma, realmente, de variar essa energia interna é se eu trocar energia com o mundo exterior. Então, as trocas de energia com o mundo exterior se dão através do calor. Então, e aqui é que é o problema, né? Eu tenho uma letra para isso que é o Q. Vou já dizer para vocês por que é um problema. Q, que é o calor trocado através da parede. Então, é a energia que eu perco ou absorvo através das fronteiras do meu sistema, mais W, que é trabalho. Trabalho é deformação do meu sistema. Então, vamos anotar essas duas coisas aqui, né? Isso daqui é calor. Então, o que é calor? Energia trocada através das fronteiras do meu sistema. E trabalho. O que é trabalho? Trabalho é deformação do meu sistema. Meu sistema muda.
de volume, ele se transforma. E aqui nós temos um problema de notação. Aqui é o momento onde a física bate de frente com a matemática. Aqui do lado de cá tem um delta. E vocês devem ter aprendido, mesmo quem não é da área da física, deve ter aprendido nesse momento da vida, que se de um lado eu tenho um delta, do outro lado eu tenho que ter um delta também. Porque variações de um lado do sistema teriam que ser iguais a variações de outra coisa, de outra característica do meu sistema, de dentro ou de fora dele. Porém, aqui eu não tenho delta, e aqui também não. Por quê? Porque o Q e o W, calor e trabalho, eles são definidos como um fenômeno efêmero, um fenômeno transiente. São formas de descrever algo que não existe a versão estática. Não existe calor parado. Calor é a transferência de energia através da parede. Trabalho é a deformação daquela mesma parede. Então, não existe delta trabalho. Não existe trabalho antes e trabalho depois. Trabalho é o durante. Calor, não existe calor antes e calor depois. Calor é o durante. Então, isso daqui é algo que, é uma questão de notação, tá bom? É um problema de notação que está acontecendo aqui, ok? Mas essa é a primeira lei da termodinâmica. E aqui é que bate de frente com a matemática, porque em termos infinitesimais, então, quando eu tenho uma transformação infinitesimal, eu vou escrever que uma variação infinitesimal da energia interna é igual, e aí, por questões matemáticas, eu preciso escrever aqui dQ mais dW. Porém, não significa a mesma coisa. Os matemáticos querem morrer quando os físicos fazem isso. Então, o que acontece? Isso daqui, energia é algo que eu posso pegar um elemento infinitesimal. Está definido, energia é uma grandeza escalar. Eu posso pegar um cubinho de energia, vamos dizer assim, né? Eu posso pegar um pequeno volume do meu sistema e ir pegando volumes cada vez menores e continuar medindo quanto de energia tem lá dentro, ou tão pequeno quanto eu queira. Porém, eu não posso fazer a mesma coisa com o calor. Apesar de calor e trabalho ambos serem energia, como eles têm essa natureza efêmera, transiente, eu não posso chamar isso daqui de um pequeno calor. Eu preciso ser mais claro. Eu preciso dizer dQ é uma pequena quantidade de calor trocada. E dW é uma pequena quantidade de transformação provocada. Eu ouvi um barulho aqui? Alguém levantou a mão ou falou alguma coisa? Deixa eu ver. Alguém quer falar? Não? Deve ter sido só alguém que saiu. Tá bom. Ok? Então, que fique claro isso. Alguns livros tomam cuidado, o carinho, vamos dizer assim, de fazer isso aqui de forma diferente. Eles colocam um risquinho aqui e aqui e chamam isso de uma falsa diferencial. Por que falsa? Porque não é a diferencial da matemática, já que não existe uma pequena quantidade de calor fisicamente definida, nem uma pequena quantidade de trabalho fisicamente definida. Outros livros fazem algo diferente ainda, e ao invés de colocar um D aqui e um D aqui, colocam um delta minúsculo. Okay? Mas aí, para mim, complica muito a notação, porque eu preciso lembrar que isso aqui é equivalente à derivada, sabe?
é um elemento diferencial, matematicamente é igual a um elemento diferencial. Enfim, eu vou seguir o que o Salinas faz, tá bom? O Salinas continua usando o D para sempre, mas faz a nota mental de que um certo carinho matemático precisa tomar cuidado com isso aqui, porque isso é um abuso de notação, tá? Ok, e aí a gente pega essa primeira lei da termodinâmica e a gente expande ela um pouquinho para escrever assim, ó, du é igual a dq, e o trabalho a gente vai quebrar em dois. Nós vamos quebrar em, vamos colocar assim, duas formas de deformação do meu sistema. O trabalho mecânico e o trabalho químico. Tem outras formas de fazer isso, tá bom? De definir isso. Mas o Salinas faz assim, como ele é o nosso livro fundamental, eu vou seguir assim também, tá? E aí, o que é o que aqui? Então, vamos lá. dq é transferência de calor. Mas vamos falar dos trabalhos, momentaneamente. Então, quem é o meu trabalho mecânico? Ele é menos a pressão que multiplica uma pequena variação de volume. Então vamos lá, o que é isso? Bem rapidinho, para não me aprofundar muito. Vocês podem encontrar isso em qualquer livro de termodinâmica, até no Halliday 2, tá? Imagina que eu tenho um sistema com todas as paredes fixas, menos uma. Essa parede de baixo aqui é móvel, como um êmbolo, tá? Eu tenho um êmbolo móvel aqui. Aqui dentro, eu tenho um gás com pressão P. Tem um gás com pressão P. Então, o gás exerce uma força em todas as paredes, que é a pressão vezes a área de cada parede. Aí eu venho aqui de fora e eu faço uma força externa, bem lentamente, quase que parado, eu faço uma força externa F na direção de comprimir o meu gás. Quando eu faço uma força externa F querendo comprimir o meu gás, se eu faço isso bem devagarzinho, ao ponto da parede se mover com velocidade constante, o gás reage fazendo uma força igual e contrária. E essa força igual e contrária, ela é a pressão vezes a área daqui, da minha parede. É a força que ele faz igual e contrária. Se eu mover o meu êmbolo uma certa distância de x para dentro, então, na verdade, eu variei o volume do meu sistema por dV. E quem é esse dV? Quem é esse volume? É a área do meu êmbolo vezes o quanto eu variei nessa direção, a dx. Tá certo? Então, o que é o trabalho? O trabalho de uma força, por definição, o trabalho de uma força, F, é a força vezes o deslocamento que ela causa. Mas, se a força é igual à força que eu fiz, né? A força que eu fiz para dentro é uma. Mas, olha aqui, a força que o gás fez para fora, do ponto de vista do gás, está ao contrário, não tá? Então, a força que o gás fez, do ponto de vista do gás, o trabalho do gás, é menos a força, é pressão vezes área, e eu desloquei dx, isso daqui é um d volume. Portanto, o trabalho mecânico do ponto de vista do sistema, do gás dentro do meu sistema, é menos PdV. Menos a pressão vezes a pequena variação de volume causada. O que isso significa? Significa o seguinte: se eu causo uma deformação positiva do meu volume, ou seja, se o meu volume aumenta,
Se o meu volume aumenta, com esse sinal de menos, isso causa uma variação negativa de trabalho, né? Não variação de trabalho, tá vendo? Aqui é a pegadinha. Isso causa um pequeno trabalho negativo e causa uma variação negativa de energia. Ou seja, um aumento de volume causa um decréscimo na minha energia total. E, da mesma forma, um decréscimo de volume, se eu diminuo o meu volume, eu causo um aumento na energia total. Então, isso é o trabalho mecânico. E quem é o trabalho químico? O trabalho químico, ele é μ/dN. Mas como assim trabalho químico? É porque é o seguinte, por que eu posso chamar de trabalho químico, né? Por que isso? Imagina que eu tenho aqui dentro uma fonte de partículas. Por exemplo, em vez de mover a minha parede é fixa, certo? Mas eu tenho um furo e eu injeto moléculas aqui dentro, nesse furo. Da mesma forma que quando eu peguei a minha parede e movi ela para dentro, eu aumentei a pressão, porque eu tenho mais partículas, minhas partículas têm menor área aqui dentro, mas eu também aumentei a densidade de partículas, não é? Porque densidade de partículas é partículas por volume. Então, se eu diminuo o volume, eu aumentei a densidade, sem mexer no número de partículas. Ou seja, o meu sistema se comporta de forma mais densa, tem mais... As intensidades são maiores aqui dentro, né? Então, por exemplo, a energia média mudou, por quê? A energia média... Não, perdão. A pressão mudou, porque eu diminuí a área das paredes, e a densidade de partículas mudou, porque eu comprimi o meu sistema. Isso é equivalente a eu manter o meu sistema do mesmo tamanho e colocar mais partículas lá dentro até que o número de colisões por área aumente. Ou então, até que a densidade de partículas aumente. Então, são coisas equivalentes. Reduzir o meu sistema tem uma certa equivalência com aumentar o número de partículas lá dentro. Vamos pensar dessa forma? De qualquer jeito, eu estou fazendo o meu sistema ficar mais apertado para quem mora lá dentro. É isso que está acontecendo. Então, se eu aumento o número de partículas, eu estou fazendo um trabalho positivo. Se eu diminuo o número de partículas, eu estou fazendo um trabalho negativo. E a proporção entre esses dois é o meu potencial químico. E assim eu posso escrever isso aqui da seguinte forma. Estou acabando, viu, gente? Eu posso escrever da seguinte forma. Eu posso escrever assim, ó. Du é igual a dq, e aí o potencial, o mecânico, né? Ele é menos P dV mais μ dN, que é o trabalho. E aí, na verdade, eu também quero fazer alguma coisa a respeito desse cara aqui. Eu também quero fazer alguma coisa a respeito do calor. E para isso, eu vou usar a segunda lei da termodinâmica. Então, até aqui foi a primeira. Agora eu vou usar a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica me diz o seguinte. Ela diz que a variação da entropia num sistema é sempre maior ou igual que a troca de calor dividido pela temperatura. É isso que a segunda lei me diz. Quando que é maior? Sempre. É sempre maior para um sistema realista. Quando é igual? É igual. ds é perfeitamente igual a dq por t, quando essa transformação, essa variação é chamada quase estática. O que significa isso? Que eu mudei muito pouco e muito lentamente. É uma transformação muito lenta. Não é algo agressivo.
Tá bom? Isso é uma transformação quase estática. Se eu olhar para o meu sistema, eu nem vejo que ele está mudando. Está quase parado, quase estático. Então, eu vou assumir agora uma transformação quase estática para escrever que du é igual. Onde tinha dq, eu isolo dq, passo t para o outro lado, é tds, e aí eu copio o resto, menos p dv, menos p dv, certo? Mais mi dn. Por que que isso é importante? Volta lá atrás, e eu vou escrever aqui para não precisar refazer tudo. Volta lá atrás e lembra que a gente podia escrever a função s de u, v e n, e eu também podia inverter de maneira única u para ser função de s e das outras duas também, v e n. Ó, u. Pega essa aqui, pega essa versão e aplica cálculo 2 nela. Quem é a diferencial total dessa função u? Bom, pelo cálculo, ele vai ser a derivada parcial de s com relação a u ds, perdão, não, eu escrevi ao contrário. Vai ser derivada parcial de u, sempre de u, com relação a s ds, mais a derivada parcial de u com relação a v dv, mais a derivada parcial de u com relação a n dn. Comparem um com o outro. Que conclusão você tira? Essa aqui é puramente física. Essa aqui é puramente matemática. Então, aonde isso vale, eu consigo concluir que esta derivada tem que ser igual ao que está aqui na frente do ds, essa derivada tem que ser igual ao que está aqui na frente do dv, e essa derivada tem que ser igual ao que está aqui na frente do dn. Porém, antes de eu prosseguir, eu tenho que fazer uma observação. É que matematicamente isso aqui está completo. Por quê? Porque lá no cálculo já se definiu, e portanto já é um pressuposto, né, que a gente assume, que quando eu faço uma derivada parcial, eu estou derivando a função du com relação a s, a derivada parcial ela é calculada supondo que as outras variáveis são constantes. Então eu digo assim, du ds, o que significa? Significa considerar momentaneamente as variáveis v e n como constantes e derivar só com relação a s. Já está implícito aqui que v e n eu considerei constante para derivar. Mas para a física isso não é suficiente. Porque eu vou usar essas coisas para conectar o estado inicial e o estado final do meu sistema. Eu vou falar em transformações. E quando eu falar em transformações, isso daqui vai representar o estado do meu sistema. Então, em termodinâmica, a gente reforça a constância das coisas. Então, a operação matemática de derivada parcial é uma coisa. Mas em termos de modelo matemático, de termodinâmica, eu preciso escrever aqui embaixo que quando eu estou avaliando essa derivada, eu estou mantendo as outras coisas constantes, v e n. Então, quando você vê isso aqui escrito embaixo do parênteses, está dizendo assim, termodinamicamente, fisicamente, v e n estão sendo mantidos constantes enquanto eu estou avaliando essa derivada. E a mesma coisa aqui. S e n estão constantes nessa derivada e S e V
estão constantes nessa derivada. E agora sim, eu posso escrever isso, então, da seguinte forma. Eu posso dizer que du, ou melhor, vou começar pelo de dentro. T, então, o primeiro termo, a primeira igualdade aqui, temperatura é du ds, mantendo, portanto, V e N constantes. Pressão, a segunda igualdade, é menos, porque tinha um sinal de menos lá, menos du dV. Eu escrevi U de novo, né? Deixa eu ver. Isso, du dV. Mantendo S e N constantes e o potencial químico é igual a du dN, mantendo S e V constantes. Então, quem é o potencial químico? É a derivada, né? É a variação da energia interna com o número de partículas quando a entropia e o volume são constantes. Quem é a pressão? A pressão é o negativo da variação da energia interna com o volume quando a entropia e o número de partículas são constantes. Quem é a temperatura? A temperatura é a variação da energia interna com a entropia quando volume e número de partículas estão constantes, e tudo isso dentro de uma transformação quase estática. Senão, nada disso faz sentido. Então, tudo isso tem que ser quase estático. Não pode ser uma transformação brusca. Tá bom? Então, aqui, ó, 3 variáveis intensivas relacionadas a 3 variáveis extensivas, a 4, porque eu tenho S aqui, né? E, só para não dizer que não falei das flores, se a gente voltar lá na equação fundamental, essas duas são equações fundamentais, elas são equivalentes, tá? Assim, quando eu tenho S em função de U, V e N, eu chamo de representação da entropia, e quando eu tenho assim, U em função de S, V e N, eu chamo de representação da energia. E nós vamos ver nas próximas aulas que tem outras representações também, não são só essas duas. Essas duas são as duas primeiras, tá bom? Então, se eu pego agora a da entropia, o que eu faço? Isola ds nessa equação e vai ficar assim. Então, só para concluir. Concluindo. ds é igual. Eu tive que passar tudo para o outro lado e dividir por t. Então, fica du por t. Aí o menos pdv fica mais P por T dV, opa, eu falei uma coisa e escrevi outra, por T dV, e o mais mi dN fica menos mi por T dN, certo? Tá certo isso? Vamos olhar aqui, ó. Quero esse do lado de cá, passo esse para o outro lado, fica positivo, passo esse para o outro lado, fica negativo, divido tudo por T. Eu tenho essa daqui, mesma coisa. Agora, se eu faço a derivada parcial, vou deixar para vocês fazerem isso em casa, mas se eu faço a derivada parcial, se eu faço a derivada total da função ds em função de u, v e n, que é a nossa representação original, representação de entropia, eu chego em outras 3 igualdades, que é o seguinte, o que está aqui na frente do u, então qual seria a primeira derivada? Seria ds du parcial, né, de u. Então, eu chego aqui, 1 sobre t é igual a derivada parcial da entropia com relação à energia quando V e N são constantes. Eu chego que P sobre T, pressão sobre temperatura, tem que ser igual a derivada parcial da entropia com relação ao volume, que é esse termo do meio, quando a energia e o volume são constantes. E, por fim, eu chego que
Mi sobre T, Mi sobre T é igual a menos, Mi sobre T é igual a menos a derivada parcial da entropia, desculpa, às vezes minha derivada parcial parece um 2, perdão, por N, quando a energia e o volume são constantes. E eu consigo usar isso daqui e a anterior para escrever a versão para as densidades. Então, deixo para vocês fazerem em casa, que se eu for lá e usar agora a densidade, eu consigo escrever que du minúsculo, certo? É, matematicamente, né? Derivada parcial de uzinho por szinho com vzinho constante, dszinho, mais duzinho, dvzinho com szinho constante. Lembra, só tinha duas variáveis nessa notação de densidades, né? E aí, deixo para vocês mostrarem que isso daqui, como aqui é Vzinho é Vzão sobre N, isso aqui é exatamente igual a Duzão, Dszão. Não tem nenhum mistério nisso aqui. Quando V e N são constantes, e quem que é isso mesmo? Ó, du, ds é temperatura. Tá? Então, isso aqui é a temperatura. E quem que é isso daqui? Quem que é o outro lado? Quem é a derivada de U por V. Deixo para vocês mostrarem que isso daqui é perfeitamente equivalente à derivada de U por Vzão, mantendo Szão e Nzão constante, que é menos P. Portanto, essa equação, nesse formato de densidades, troquei minha caneta. Uzinho é igual a TDSzinho menos PDVzinho. Tá bom? É isso, acabei. 2 horas, hein? Quase cravado. Perguntas. Eu sei, muita coisa. Vocês devem ter 1 milhão de perguntas, tantas que vocês não conseguiriam organizar para falar para mim neste momento. Mas se você conseguir organizar uma pergunta para me falar, a hora é agora. O que eu recomendo? Recomendo que vocês vão no capítulo do Salinas, vejam como ele faz essas coisas, leiam os comentários dele, que ele escreve muito bem, sobre como conectar uma coisa com a outra, e vejam que ele faz exemplos lá. Vão atrás, ele faz exemplos clássicos de gás ideal e tudo mais. Tá bom? Por favor, vão atrás dessa pequena revisão, porque semana que vem nós vamos entrar com os 2 pés no peito do sistema microcanônico, do ensemble microcanônico, e a gente vai usar isso daqui que eu mostrei hoje para vocês. Tá certo? Certinho, Gustavo. Obrigado. Eu que agradeço a presença de todos. Se ninguém tem nenhuma pergunta, daqui a pouco o vídeo estará lá no nosso Classroom, e vocês vão poder assistir de novo quantas vezes quiserem, para poder estudar. Ok? Continuamos conversando ao longo da semana pelo Slack. Fechado, povo? Fechado. Um abraço, então. Um abraço, até mais. Obrigado.